E a palavra que está no meu coração para esse dia está no livro de Gênesis, capítulo 1. Gênesis 1, que diz assim: E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e houve separação entre as águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde, a manhã, o dia seguindo. E disse Deus: ajunte as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca a terra, e o ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, e erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente estava nela sobre a terra. E assim foi. Até aqui. Capítulo 1 de Gênesis, eu li do versículo 1 até o versículo de número 10, até o 11 que eu li. Bom, esse aqui é um dos textos mais conhecidos da Bíblia, né? Inclusive eu tenho várias mensagens sobre esse texto também. Se você quiser aprender sobre essa palavra, você vai na minha playlist, procura lá as mensagens do Manhã de Paz, Pão Diário. Tem outras pregações que eu prego sobre Gênesis capítulo 1 e eu explico mais o sentido de cada versículo. Porém, hoje eu quero só pegar um trecho aqui para a gente ficar com o raciocínio e entender o que Deus quer falar nesse primeiro capítulo, nesses versículos aqui. Você vai perceber que logo no início, né, quando está falando sobre a criação, né, porque o livro de Gênesis representa isso, o início, vem de uma expressão hebraica chamada Bereshit, que significa no princípio, no início, né? Na verdade, o nome Gênesis, a origem do livro é a origem das primeiras palavras do capítulo 1, que significa no princípio, que é o significado desse livro. É a criação, né? Que mostra como Deus criou todas as coisas. Uma das partes das revelações que Deus deu a Moisés, que quem estuda teologia sabe que isso faz parte do Pentateuco, que é o Gênesis, o Êxodo, o Levítico, Números e Deuteronômios. Então, Deus está dando uma revelação como foi criado tudo que existe. E agora no capítulo 1, diante dessa criação, nós percebemos sobre etapas. Deus não começou fazendo tudo assim. Ele foi fazendo por etapas. Até o versículo 10 que eu li, o 11, já deu para perceber as etapas. No princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia. O Espírito de Deus parava sobre as águas e disse Deus: haja luz, e houve luz. Então ele começa criando a luz. Depois ele vai fazer a expansão sobre as águas, a divisão sobre as águas. Isso por cada etapa, tá? Por cada etapa, para eu não ficar lendo de novo. Então você vai perceber que ele não faz tudo no primeiro dia. Ele vai para cada dia fazendo um propósito, realizando alguma coisa. Ele faz a luz, chama a luz de dia, as trevas chama de noite. Aí ele diz: haja uma expansão no meio das águas, e houve uma separação no meio das águas. Depois ele vai colocar terra, vai dividir a parte seca da parte molhada, a parte das águas. Ele faz toda essa divisão. Só que antes dele chegar na parte da terra, na parte das águas, na parte do peixe, que ele vai dizer para a terra: produza, dê fruto, frutifique. Isso tudo são consequências do que Deus vai criando, né? Primeiro Deus vai fazendo a separação, vai criando a luz, né? Depois vai chamando a luz de dia, vai chamando a trevas de noite, aí vai fazendo a separação das águas, depois vai fazendo a terra seca, depois a parte molhada, depois vai dando ordem para a terra, frutifica, dê fruto, enfim. Mais ou menos dentro dessa sincronia, Deus vai criando as coisas e vai dando ordem para que todas as coisas sejam materializadas. Ele cria tudo através do poder da verbalização, através da palavra, né? E disse Deus: haja luz, e houve luz. O poder que ele tem de expressar e trazer à existência aquilo que não existe.
Isso aqui é interessante porque revela também um atributo divino que só Deus possui, né? Só Deus tem o poder de trazer a ciência das coisas que não existem, né? Só Deus, ninguém consegue trazer a existência daquilo que não existe. O diabo, ele consegue criar em cima daquilo que já existe, mas só Deus consegue criar sem existência alguma. Só ele tem esse poder, né? Por isso que ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele tem o poder de realizar coisas poderosas. E o que me chama atenção para a nossa meditação no capítulo 1 é que as coisas são feitas por etapas. Se Deus, que é Deus, que poderia, mesmo tendo todo o poder que ele tem, poderia ter criado tudo da noite para o dia, num dia só, ele criou tudo por etapas? Se Deus, que é Deus, que cria tudo por etapas, por que eu e você queremos se precipitar e pular as etapas? Se Deus, que é Deus, que fez no primeiro dia isso, no segundo dia isso, no terceiro dia isso, no quarto dia isso, no quinto dia isso, no sexto, se Deus, que é Deus, ele foi criando as coisas por etapas, ele foi trabalhando por etapas, por que eu e você temos o interesse de pular as etapas? Você precisa aprender com Deus, porque Deus é um Deus que trabalha por etapas. Deus não vai fazer as coisas assim na sua vida, sabe, da noite para o dia. Ele tem poder? Ele tem, mas ele nos trata dentro das etapas. Existem coisas que você ainda não recebeu, porque Deus está trabalhando por etapas. Talvez você pode não estar vivendo tudo que você queria viver, mas você vai perceber que a tua vida já começou a andar. Deus já começou a mudar algumas coisas, porque Ele trabalha por etapas. Quando nós decidimos obedecer a Deus e acreditar na promessa que Ele nos faz, nós não vamos viver a promessa da noite para o dia. Cada dia que a gente decide perseverar e ser constante com Deus, nós percebemos as etapas sendo concluídas, as etapas sendo cumpridas, as etapas sendo manifestadas. Então não pule as etapas, não queime cartuchos, viva cada dia o seu dia, cada dia o seu propósito, porque Deus vai trabalhar por etapas. Não fique deixando a ansiedade dominar o teu coração, você querendo já ver isso, querendo já resolver aquilo, querendo, eu quero isso, eu quero aquilo. Calma, descansa a tua alma, descansa o teu espírito, coloca a tua fé no Senhor. Por quê? Porque Deus está trabalhando por etapas. No teu filho, no teu pai, na tua mãe. Há muito tempo que Deus trabalha por etapas. Muito tempo que Deus não faz nada que não seja de acordo com o propósito dele. Ele tem poder? Ele tem poder. Mas ele não faz por quê? Porque ele tem um propósito de tratar, de transformar, de cuidar, de realizar. Então deixa Deus fazer. Deixa Deus te restaurar, deixa Deus te fortalecer, deixa Deus te capacitar, deixa Deus te encher, deixa Deus te dar graça, deixa Deus fortificar a tua fé mediante esse processo. Por quê? Porque Ele está trabalhando, só que por etapas. Aí você se desespera porque da noite para o dia você quer ver tudo mudado, você quer ver tudo transformado, você quer ver as coisas, eu quero ver dessa forma, eu preciso ver. Calma, descansa o teu coração. Ele está trabalhando. Só que por etapa. Ele está trabalhando, um dia ele tira isso, outro dia ele tira aquilo, um dia ele toca aqui, outro dia ele toca ali, um dia ele faz isso, ele está fazendo. Você vai perceber que as coisas já estão melhorando, já estão produzindo, já estão se fortalecendo. Então deixa Deus fazer, porque Ele é Deus. E Ele tem poder para fazer todas as coisas, infinitamente mais sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. É por isso que tem certas coisas que ainda não aconteceram na sua vida. Porque são etapas que Ele está fazendo. Você está passando por etapas. Talvez um momento de dor, talvez um momento de tristeza, talvez um momento de romper, talvez um momento da dificuldade. São momentos que você está passando, que Deus está te fortalecendo. E nele você vai ter força para vencer as guerras. Então enche o teu coração nessa manhã de paz, enche o teu coração nessa manhã de fé, de segurança. E creia que Deus está no controle de tudo. E que dia após dia Ele está trabalhando, Ele está fazendo, Ele está agindo, só que por etapas. Da mesma forma como Ele fez em Gênesis, Ele faz também na nossa vida.
Ele nos ensina, Ele nos trata e mostra que cada dia Ele trabalha de forma diferente.